presidente Luiz Inácio Lula da Silva repreendeu ministros durante uma reunião ministerial em Brasília, cobrando uma melhor comunicação das ações do governo. Que bom, hein? Lula disse que, quando os auxiliares se referem ao governo do presidente Lula, parece que eles não estão integrados. E puxou a orelha. Eita, vamos falar sobre isso agora com a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Bora lá. Eita, o que aconteceu aí? O Lula deu uma puxada de orelha nos ministros, assim, na cara deles? Na cara deles, foi inclusive na cara dura e foi feio. Foi feio, Ana. O Lula chegou ao ponto de dizer assim, olha, não estou querendo ser grosseiro, mas vocês, inclusive os partidos, né, que os partidos também tinham que escolher um lado. O Lula, ele foi sensacional, eu particularmente gosto muito desse Lula do Velho Testamento, e eu não vou nem trazer muitas delongas, Ana, eu vou te pedir para trazer o primeiro trecho, que o Lula cobra dos partidos, sim, um posicionamento, e depois a gente ouve o segundo, que ele cobra dos próprios ministros que parem de falar. O governo do presidente Lula, que o governo, essa altura do campeonato, já é de todos eles, e de fato, né, ele chama a responsabilidade para cada um. Eu adoro o Lula do Velho Testamento, eu adoro quando eles puxam assim a orelha. Vamos Lula ouvir. putaço, vamos lá. Putaço. Um patrimônio nacional, bora. E assim nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável. Embora isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no país, é como se fosse Corinthians e Palmeiras, como se fosse Ceará e Fortaleza. Você tem uma rivalidade que ninguém muda de posição, sabe, a não ser em momentos extremos. E esses momentos extremos é as eleições que se aproximam o ano que vem. O ano que vem, as pessoas terão a oportunidade de escolherem que tipo de país eles vão querer. Vão ter que escolher. E aí é muito importante uma coisa que nós temos que mostrar. Nós começamos esse governo falando a palavra reconstrução e união. Ou seja, a gente pegou um país desmontado, a gente começou a reconstruir e a gente trabalhou muito a questão da união. Depois, no começo desse ano, a gente começou a falar que a gente estava, sabe, plantando e que esse ano seria o ano da colheita. Então, nós já anunciamos todas as políticas sociais que a gente tinha que anunciar, todas. Pode faltar uma ou outra, mas que não deu tempo de anunciar, nós vamos saber como é que nós vamos tratar o ano que vem. Mas o dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, sabe, de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada um ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, sabe, definindo, sabe, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. Tipo, você tá de que lado, P? Foi assim, né? P. E eu acho isso extremamente importante em muitos critérios, muitas questões, Ana. A gente vê o Centrão e alguns aliados, bem entre aspas, do governo, votando muito contra o governo, sobretudo na Câmara dos Deputados. E esse é justamente o momento em que não dá mais para aturar
esse tipo de comportamento. Mas eu gostei do pessoal que falou aqui, né? Olha o linguajar, a diferença de linguajar do Bolsonaro, né? O insanidade. É porque não tem nem como comparar. O Bolsonaro não se respeitava. Imagine respeitar as pessoas com quem trabalhava. Não respeitava. Então tem isso, né? E o segundo é que, de fato, o Lula ele é muito estadista, ele deu um checkmate ali, ele deu uma intimada, mas na classe, que é o necessário. Lula, quando ele faz essa articulação assim de enquadro, quando ele volta para o Velho Testamento, quando ele diz é inadmissível que a gente esteja aqui negociando o mínimo, é inadmissível que alguém do PT vote a favor de bandido, sabe? Então, assim, é muito positivo quando a gente tem esse Lula que diz que não vai baixar cabeça para Donald Trump, e por aí vai. Só que tem um segundo trecho que eu gostei ainda mais, viu, Ana? Vamos assistir, que é diretamente para os ministros, e eu até salvei aqui um superchat que eu vou colocar na tela, que é sobre, né, os homens, né? Logo mais, porque os homens, observem quem são os homens que são os ministros de Lula, e logo mais a gente comenta sobre isso também. Vamos lá. Se a gente tiver o conhecimento do todo, fica muito mais fácil a gente trabalhar e a gente defender o governo, que não é o governo do Lula. Eu às vezes fico pensando, quando vocês falam, dizendo, porque no governo do presidente Lula, no governo do presidente Lula, dá a impressão que vocês não são governo. Dá a impressão que vocês não são governo, ou seja, vocês estão comigo esse tempo todo, então o governo não é do presidente Lula, o governo é nosso. O governo é de quem está no governo. Então, é isso que eu quero que aconteça a partir de agora. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A comunicação, ela tem a responsabilidade do Sidônio, ela tem responsabilidade das entrevistas que eu dou, mas ela tem também a responsabilidade de cada companheiro. Eu não quero, nesse final de ano, ser grosseiro com ninguém. Mas é preciso que a gente não confunda poluição visual com comunicação. Eita. É isso, acho que ele quis dizer com isso? Poluição visual comunicação. Talvez ele esteja passeando um pouquinho pelas redes do vice-presidente, né, do Alckmin. Brincadeira, gente, brincadeira. Os memes do Alckmin são memes super de tiozão. Mas a gente tem uma grande diferença. Algumas redes, de fato, elas não são harmônicas, tem muita informação e não dialoga com todo mundo. E aí tem uma questão que é muito pessoal de alguns ministros que simplesmente falam, né, não estão atrelados ao que o governo, o presidente quer, tem interesse, e ao que o Brasil é. E aqui tem um outro pulo do gato que a Cidadã do Mal já cantou antes do comentário que eu ia fazer, que é esse aqui, né? Quanto homem branco, né? Exatamente, o governo Lula não é diverso, só tem 2 mulheres ali, são mulheres brancas. Naquela cena, né? A gente tem a Marina também. Mas e a Sônia Guajajara, mas no cenário amplo e geral, de fato, a maioria são mulheres brancas. Dito isso, a gente precisa fazer uma coisa. O Lula está corretíssimo quando ele fala não só eu acho muito difícil acabar com a polarização, porque eu falo sempre, a polarização ela existe desde que começou ricos e pobres, negros e brancos, sabe, homens e mulheres, essa polarização ela vai existir. O problema em si não é a polarização, mas a gente tem outras questões que precisam ser analisadas, como o crescimento do neofascismo no Brasil, o avanço de políticas neoliberais sendo validadas por algumas instituições, o dinheiro e financiamento para esses partidos neofascistas, a institucionalização das violências, né, o que se é permitido hoje no Brasil, e a gente vai lidar com fake news ano que vem, então vai ser um ano bem difícil. Hoje eu conversando com um médico da minha filha, que é um médico comunista, falando uma coisa para vocês, eu achei um médico comunista, estudou em Cuba, gente. Que massa! E aí, eu conversando com ele, eu falei assim, olha, vai ser um ano muito difícil a análise, porque 2026 é um ano de fake news, então acho que cada pessoa tem uma obrigação também de começar a desmistificar essas fake news, e o Lula sabe disso, o Lula está analisando isso, e vai ser muito difícil se as pessoas que estão do lado dele não estiverem comprando o programa de governo. Então, tem que comprar o programa de governo, tem que dizer, não, nós fazemos sim, não, isso aqui é nosso. Ele precisava, de fato, puxar essa responsabilidade para os ministros, porque eles estão alheios ali
e aparentemente trabalhando de forma muito cautelosa. E eu digo isso de todos os partidos da aliança, seja do Rede ao PCdoB, sabe? Todos os partidos estão muito cautelosos ainda, precisam comprar essa briga aí junto com o presidente, ou senão a gente vai ter um Tarcísio como o próximo presidente da República. Acho que ninguém quer isso, né? Pô, Dai, precisava lançar uma praga Desculpa, dessa? desculpa, melhor não, né? Até bati na madeira aqui. É, essa bronca, né, essa puxada de orelha do Lula nos seus ministros, ela vem na esteira de uma movimentação contrária àquela ideia da frente ampla, né? A gente eu sei que esse é um tema polêmico, né? Acho que é mais polêmico do que a nossa enquete aí sobre uva passa no arroz ou não. Frente ampla, sim ou não. A gente sabe que o governo Lula e o Lula tende a fazer esse tipo de governo de conciliação, né, de trazer para perto ali as pessoas, como uma forma, pelo menos em tese, de garantir uma governabilidade. Só que a gente está num momento, principalmente nas relações aí entre o executivo e o Congresso, que estão mostrando para a gente que essa frente ampla aí, ela é um pouco mais curtinha do que a gente achava que era, né? E a lealdade dessa galera ao governo que os está abrigando, ela é muito fraca, né? A gente tem visto exemplos assim, assustadores mesmo, né? De gente que está na base do governo votando contra projeto do governo, articulando contra o governo, adotando posições que não são de gente que deveria estar ali abrigado na base do governo. E está num momento aí de vai ou racha. Aí eu acho até que essa bronca, ela é leve do Lula em relação a isso tudo, né? Porque nesse momento era para tá espumando ali e falar, escuta, vocês estão comigo ou estão semigo, né? É basicamente o que ele está dizendo, mas de um jeito até razoavelmente leve. Olha, quando vocês falam aí o governo Lula, você se põe discursivamente aí fora do governo. O governo Lula somos nós, caramba. Então vamos começar a assumir aí a voz do governo como nossa. É uma forma de começar a costurar, pelo menos neste nível público, neste nível de uma comunicação feita aí na frente das câmeras, costurar ou recosturar essas alianças que precisam sim ser fortalecidas diante de um ano eleitoral, em que é o momento em que os ratinhos tendem a pular fora aí, né? Não, vão lá, me chamaram ali para outro negócio e tal, quando você vê. Então, é o momento de né? É bem isso, ou tá comigo ou pula fora, porque não dá, né? Então, acho que tem que dar essa bronca de fato, né? Achei interessante também o Lula mencionar a comunicação, que é um ponto sensível aí para o governo Lula já faz muito tempo, né? Melhorou bastante. Acho que todo mundo concorda que melhorou bastante, e acho interessante que ele esteja preocupado com isso e pensando também nessas questões discursivas aí, nos sentidos que se constroem através dessa comunicação e muitas vezes de uma falta de coesão da galera toda, cada um ali indo num sentido diferente, né? E aí fica um pouco difícil de manter uma unidade no governo. Vão acertar os passos, vão sincronizar aqui os passinhos, senão a dança degringola todinha. E é isso que ele tá fazendo. É isso, Dai. Ficamos por aqui? Dai está Ficamos. mutada, mas eu entendi o ficamos por aqui. Voltamos em instantes, chat, para mais notícias do dia. Beijos.